Bom, já estamos gravando já. Carol, obrigada por você ter aceito o convite. Você, então, é a terceira entrevistada dessa série de entrevistas. Para quem está assistindo essa entrevista como a primeira, para entender um pouco melhor o porquê da gente estar realizando essas conversas, etc., eu sugiro que assista a primeira entrevista, que lá eu explico um pouco da motivação de nós fazermos essas conversas, né? E, como eu tenho dito em todas as entrevistas, nessa primeira temporada, não sei se vão haver outras temporadas de entrevistas com os alunos, eu selecionei pessoas que são próximas a mim, porque eu conheço um pouco da trajetória delas, e isso me permite explorar um pouco alguns aspectos que eu vejo que são importantes de serem falados e que casa com coisas que hoje eu vivencio como docente na FEEC, né? Então, eu vou começar te apresentando, certo? Então, vou puxar minha cola aqui do seu currículo, né? E se eu cometer alguma imprecisão, você me corrige, Carol. Tá bom. Então, você entrou comigo na FEEC em 97, certo? E aí eu já faço um parênteses aqui, a Carol foi a minha primeira colega, de fato, de turma. Depois talvez a gente conte essa história. Para mim é uma história que faz parte da minha vida pessoal mesmo, né? E nós nos formamos juntas em 2001. E agora eu tô lembrando aqui, né, Carol, que a gente fez parte da comissão de organização, né? A gente que organizou Bom, aí depois da formatura, eu tentei montar aqui um pouco a cronologia profissional e também a cronologia de cursos que você fez, porque é bem interessante que hoje em dia você complementou seu currículo com uma série de especializações, né? Então, assim, já em 2003, você já era gerente de engenharia clínica da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Limeira, né? Em seguida, também você já demonstrava um pouco aí a sua veia empreendedora, porque você era consultora e sócia proprietária de uma empresa na área de engenharia, né? Em paralelo, você já estava construindo o seu mestrado em engenharia biomédica, certo? E você fez pós-graduação em administração hospitalar na Santa Casa de São Paulo, MBA em gestão e saúde pela USP de Ribeirão Preto, mais recentemente um curso internacional de qualidade em saúde e segurança do paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, né? E no mundo profissional, né? Enquanto é interessante ver isso, porque você veio trabalhando e se especializando, isso é muito interessante, né? Entre 2011 e 2012, você foi diretora operacional do Instituto Santista de Oncologia, e atualmente, do que eu entendo, você tem duas grandes frentes de trabalho, né? Você é cofundadora de uma empresa filha da Unicamp, a HD Saúde, e você também é avaliadora da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que é uma fundação que, para quem é da área de engenharia, a gente sempre escuta esse nome, porque é uma fundação muito importante na área de qualidade, etc. Tá? E aí, logo de cara, chama atenção o fato de que você é uma engenheira eletricista, mas que hoje você trabalha bastante na área da saúde. Mas segura um pouco esse capítulo da história, que eu quero começar lá pelo curso de engenharia elétrica, né? Então, eu comecei a falar que você foi uma das minhas primeiras colegas, em particular, a história que eu acho que é muito icônica para a minha vida pessoal, é que no trote, a gente se conheceu antes, certo? Foi antes na matrícula. Na matrícula, exato. E lógico, a gente fica feliz, porque é um curso de muitos homens, etc. Você lembra quantas meninas entraram, Carol? Eu acho que foram 5.
Isso, 4 no diurno e uma no noturno, né? Bom, lá no primeiro dia de aula em si, é quando acho que vem aquele choque mesmo, né? Porque você tá lá numa turma de 70 alunos, a maioria masculina, etc, né? E aí teve os trotes, na época ainda tinha esse tipo de trote que a gente foi fazer pedágio, e a gente acabou num happy hour lá no bar do Furlan, você lembra disso, né? Lembro. E lá no bar do Furlan tinha um rapaz que começou a me incomodar muito já lá no bar, falando que ia me levar para casa, me levar para casa. Na hora bateu um pânico, eu falei, nossa, primeiro dia de aula, eu tô aqui no trote, eu não vou cair nessa, só que eu não tava com nenhum tostão no bolso, porque era trote. A gente tava sem o dinheiro, porque a gente deu o pedágio e tal. E eu virei para você, que eu mal conhecia, né, assim, de intimidade ainda. E eu pedi dinheiro emprestado para o ônibus, porque eu queria fugir daquela situação do rapaz. Esse rapaz é meu marido. Ou seja, eu conheci ele no trote, e ele foi tão insistente que em algum momento eu resolvi casar com ele, certo? Então, e enfim, né, a gente tem muitas outras histórias nossas, né? Mas eu acho que essa é uma das primeiras e que casa muito assim com a minha história pessoal, né? E aí a gente começa o nosso curso, né? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre essa questão de ser uma minoria feminina num curso majoritariamente de alunos homens, né? Se isso de alguma maneira teve algum efeito lá durante o curso, se isso de alguma maneira influenciou algum aspecto do seu aprendizado, né? Se você julga que isso teve algum impacto. Na verdade, Paula, quando começou, eu fiquei um pouco assustada. Apesar da gente já saber, né, que tem poucos, que são poucas mulheres que entram no curso, mas eu achei que eram tão poucas assim. Eu fiquei um pouco assustada, mas, assim, se eu disser para você que isso influenciou o meu curso, eu vou mentir, porque, na verdade, eu me senti muito acolhida por todos os meninos. E a gente formou grupos muito, muito rapidamente. E, na verdade, eles cuidavam, era completamente diferente, não era o assédio, mas era um cuidado, né? Eles tinham muito, eu sinto que eles tinham muito cuidado comigo, que eu virei mais irmã deles do que as irmãs que eles tinham, assim. Então, isso, para mim, de fato, para mim, não fez a menor diferença. Legal, bacana. Você sabe como que tá hoje as proporções das meninas? Você desconfia ou não? Olha, eu vejo que tem aumentado, né? Mas assim, eu não tenho acompanhado das últimas vezes. Eu lembro que primeiro que em 99 já tinha entrado 10 meninas, 2 anos depois. Eu acho que eu cheguei a ver mais umas 15 entrando, mas eu não sei como está hoje. Não, então, não cresceu tanto assim, mas é bem bacana ver que os números são maiores hoje em dia, né? Então, beira os 18, 20, às vezes tem anos que cai um pouco, né? Eu não sei como foi para você, mas uma coisa que me chamava a atenção do fato de ser menina numa turma cheia de meninos é que a gente nunca conseguia passar despercebida, né? Todos os professores sabiam o nome. Isso era um pouco que às vezes é uma coisa que às vezes me incomodava um pouco, porque eu não tinha a opção de ser o ninguém no meio da turma, né? A gente sempre era bem identificado. Mas acho que eu compartilho com você também essa ideia do acolhimento, né? A nossa turma lá era realmente muito bacana, né? Joia, bacana. Aí eu queria te perguntar um pouco em relação à questão do curso de engenharia elétrica em si. Então, como eu te conheço, eu sei que você vem de uma família de médicos, né? Médicos formados na Unicamp. E como é que foi essa rebeldia aí de ir para a área de engenharia? Em algum momento, seus pais tentaram influenciar você do contrário? Sempre foi muito tranquilo? Isso era tranquilo na sua cabeça?
Ó, na minha família nunca houve influência para seguir uma profissão ou outra. Só que, assim, eu tinha muita curiosidade com algumas coisas eletrônicas. Uhum. Então, televisão eu abria para ver como que funcionava. Aqueles cartões que antigamente tinham cartão de presente, que o pessoal mais novo nem vai saber que tinha umas musiquinhas, né? Eu abria para ver, enfim. Claro que isso não é suficiente para seguir engenharia elétrica, e depois a gente vai até conversar sobre isso. Mas o que acontece? Eu achava que humanas, para mim, era improvável, eu não gostava mesmo. Uhum. Eu ia muito bem na escola, na parte de exatas e na parte de biologia. Então, a área da saúde, sim, podia ser uma opção. O que eu acho que a área da saúde me afastou? Naquele momento da escolha da faculdade, tá? Primeiro que eu só enxergava a medicina como uma opção. Eu não enxergava enfermagem, não enxergava fisioterapia. Talvez hoje essas profissões tenham explodido, né? Mas na época, até por ter meus pais médicos, a gente só enxergava medicina. E os horários de almoço da gente eram com livros de medicina abertos, porque eles discutiam casos. E aquilo, para a gente, com aquelas fotos, eu acho que eles acabaram amedrontando a gente, porque era muita informação que, para adolescentes e jovens, não comportava, né? Uhum. Então, eu acho que eles me amedrontaram para seguir a medicina. Entendi. E eu não via outra opção, não passava pela minha cabeça outra opção na área de biológicas. Uhum. E por eu ter essa curiosidade na parte eletrônica e tal, e gostar muito da área de exatas, meu colégio também era muito voltado para a área de exatas, eu pensei na engenharia como uma primeira opção. Legal. Foi isso. Entendi. Bom, e aí você entrou, e como é que foi depois conhecer o curso na realidade, assim? Porque uma coisa que eu percebo muito, assim, às vezes eu faço palestras em escolas de ensino médio para falar das profissões, às vezes a gente é convidado, né? E o sentimento que eu tenho é que o jovem de ensino médio, ele opta pela carreira no momento que a gente ainda é muito imaturo. Isso já valia para nossa época, eu acho que talvez hoje vale até mais, né? E às vezes de maneira um pouco desinformada. A gente, só depois que a gente está no curso mesmo, é que a gente começa a ter a real noção de que disciplinas que você vai cursar, né? Aliás, uma dica que eu sempre falo nas palestras de ensino médio é que, na nossa época, por exemplo, se eu quisesse saber que disciplinas que eu ia cursar num curso de engenharia elétrica, tinha o tal do catálogo, que era um livrão que a gente recebia na matrícula, né? Hoje em dia, isso tem na internet. Então, se qualquer aluno de ensino médio quiser saber que disciplinas vai ter no primeiro, segundo, ele consegue, né? Mas eu queria saber como é que foi para você esse processo de descobrir a engenharia elétrica. Rolou algum trauma? Foi tranquilo? Como é que foi? Na verdade, assim, por que elétrica, né? O meu colégio do terceiro, quando eu estava no terceiro ano, eles faziam algumas visitas em instituições, em faculdades, enfim. E aí eu fui numa visita para a USP, conheci a Poli, e eu vi lá na parte de engenharia elétrica que eles tinham também uma questão da engenharia biomédica. Uhum. E aí eles me mostraram para todos nós, né, o software que mostrava o coração, os trabalhos que eles faziam no coração, com o coração, enfim. Aquilo lá me chamou atenção, mas eu não queria fazer USP de jeito nenhum. Eu não queria morar em São Paulo. Eu tinha isso muito claro para mim, não queria fazer de jeito nenhum. E aí eu fui perguntar no meu colégio, porque a gente não tinha informação da internet na época, né, Paula? Aí eu fui perguntar no meu colégio se na Unicamp existia essa parte também de biomédica. E aí eu vi que tinha, mas eu não tinha vindo fazer visita na Unicamp. E aí eu falei, então quer saber? A parte de biomédica é voltada para engenharia elétrica. Então, vou prestar elétrica, tanto na USP quanto na Unicamp. Uhum. A biomédica estava relacionada à elétrica. Eu falei, então vou prestar elétrica, que talvez seja uma coisa que eu goste. Ok. A minha ideia, na verdade, era fazer prótese.
Ah, é? É, Mas prótese robótica, sim. robótica, para fazer uma pessoa que Ah, perdeu o membro andar, para fazer uma que pessoa que perdeu o legal. braço. Para mim, era o meu sonho era Que poder trabalhar com bacana. isso. Eu não sabia disso. É. É. Mas esse sonho depois acabou por conta de um professor que a gente teve. Ai, que horror. Isso é triste, né? É, eu vi que, por exemplo, era uma matéria que eu detestava, a parte de controle. Entendi, Detestava. Aí eu falei, quer entendi. saber? Não é para mim. E aí depois eu mudei meu foco, mas aí Eu acho só que no vale um mestrado. parênteses aqui, que é o seguinte, né? Hoje em dia, essa parte de prótese, ela tá muito associada à robótica. E na nossa época, tinha, assim, os professores pioneiros nessa área, mas eu vejo que hoje temos até docentes novos, acho que essa área da robótica hoje em dia ela está mais avançada e se fosse hoje, talvez você tivesse uma experiência diferente. É Diferente. interessante isso, a questão do timing das coisas também, né? Mas legal, aí você queria ver essa questão da prótese, mas aí você escolheu engenharia elétrica. Escolhi, passei na Unicamp e feliz da vida e vim fazer a elétrica. Os primeiros anos, assim, aquelas matérias de cálculo que são mais voltadas para matemática, física, química, para mim era incrível, eu gostava. Depois, quando foi focando na parte de elétrica, aí eu, cada ano que passava, quando chegava outubro, que era o momento de fazer, que o pessoal fazia matrícula para o vestibular, eu pensava em prestar dança. Aí eu vou prestar dança, eu vou prestar dança. Acho que eu fiquei 3 anos pensando em prestar dança, porque eu não estava feliz com as matérias focadas na elétrica. Então tá, vamos fazer uma pausa aqui pelo seguinte. Tem uma questão que eu vivencio hoje como docente, né? Que acaba levantando a minha preocupação, que é um pouco essa questão do sofrimento que eu vejo alguns alunos passando, alunos e alunas, em relação principalmente, ou talvez nesses momentos em que o curso se torna mais pesado, mais especializado, né? São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Tem a especialização do curso e tem uma elevação da exigência grande. E é aquele momento que você está no meio do curso, está meio distante ainda do final, a luz não tá tão, a luz no fim do túnel não está tão perto, né? E aí eu queria perguntar para você como que você viveu isso, assim? Qual era o nível de sofrimento? Ele era pesado? Como que foi isso para você? Porque talvez ao você falar, pessoas vão se reconhecer na sua fala, entendeu? Olha, para eu pensar em dança em todo momento, todo ano, eu não estava feliz mesmo. Aquilo lá era pesado para mim. O que eu acho que faltou no curso e que talvez tenha mudado? Afinal de contas, são mais de 20 anos que a gente entrou na faculdade. Mas eu não via conexão da teoria com a prática. Tá, Aquilo, para mim, sabe, não me trazia para uma realidade. entendi. E aquilo me fazia sofrer. O que me fez sofrer menos foi porque já em 98 eu busquei uma iniciação científica na engenharia biomédica. Joia, bacana. Que aí eu fui, já comecei a me direcionar para uma área que eu estava gostando mais. E você acha que isso foi um divisor de águas, assim? A partir daquele momento você começou a se sentir mais leve? Como é que foi? Eu ainda tinha muita dúvida, etc. Eu ainda tinha Tá. muita dúvida, porque a iniciação acabou terminando, acho que no final de 99, e aí a gente começou ainda a ter que fazer estágio, né? Uhum. E aí, na época, não sei como está hoje na elétrica, mas a gente escolhia algumas áreas, né? Eu acabei fazendo matérias da biomédica também, e acabei Uhum. fazendo matérias em telecom, porque era o boom da nossa época, Sim, é verdade. a telecom, que foi onde eu fui fazer o estágio. Para a área de Uhum. biomédica, eu fiz a iniciação, e para a área de telecom, eu acabei fazendo o estágio, que Tá. também eu era extremamente infeliz no estágio.
Então, o que eu acho que a sua trajetória mostra um pouco é que, às vezes, a questão da vocação não é um anjo que desce na sua frente e fala, olha, você é boa nisso. Às vezes, o seu caminho é explorar vários caminhos errados, né? Pra você ir tendo certeza do que você não quer. E, às vezes, os caminhos vão se abrindo, porque, por exemplo, mesmo no estágio, que a gente até fez na mesma empresa, né? Eu não estava feliz, parecia que aquilo não fazia parte de mim, eu não tinha... Eu me sentia um pouco burra até. Eu falei, gente, eu não consigo entender nada de telecom, eu não tenho vontade de ler nada de telecom. Aquilo lá me irritava, assim, mas eu estava fazendo estágio, enfim. Só que o que aconteceu no meio do caminho, lá na Nortel, que foi onde a gente fez o estágio? A gerente de qualidade acabou saindo do atendimento, né? A gerente da qualidade do atendimento do call center acabou saindo e a minha chefe perguntou se eu não queria assumir, porque eles estavam no meio do processo de ISO 9001 para o call center, enfim. Aí eu acabei estudando a norma ISO 9001, eu comecei a curtir aquele estágio, porque eu estava indo para uma área de qualidade que hoje é a área que eu trabalho. Entendi. Então, assim, vai se abrindo os caminhos, né? Os caminhos vão se abrindo, então a gente vai agarrando, né? Legal, bacana. Tá, e antes da gente se formar nessa cronologia aí, eu queria perguntar, assim, o que mais da universidade você vivenciou que para você foi interessante em termos de atividades extracurriculares, né? Então, porque você comenta da dança, depois eu vou até fazer um comentário mais lá na frente sobre o papel que isso acaba tendo na sua vida, que eu testemunhei, né? Mas você é a primeira entrevistada, por exemplo, que fez parte da Atlética. Eu queria que você contasse um pouco qual foi o papel da Atlética, se você julga que isso trouxe até alguma contribuição para a sua formação, e se teve outras atividades extracurriculares que você vivenciou e que você julga que ou foram importantes para a sua sobrevivência no curso ou para a sua formação. Olha, Paula, eu acho que elas foram importantes para as duas coisas, tanto para eu conseguir continuar no curso, quanto para a minha formação. Na Atlética, eu acabei assumindo uma parte financeira da Atlética. Então, me fez ir atrás de alguns controles. Eu sou uma pessoa que eu me julgo organizada e planejada. Então, aquilo lá acabou me mostrando que, sim, eu poderia também ir por esse caminho. Me fez conhecer várias pessoas, porque todo mundo que se interessava pela Atlética acabava me procurando. Me fez também ter contato com as outras meninas, não só da nossa turma, como as bichetes que chegavam, como as veteranas, porque a gente ficava forçando todo mundo a montar time, né? Para a gente poder jogar e participar do intercursos e participar das calorias, fazer as meninas participarem das calorias também. Então, eu acabei também, em 99, ajudando no acolhimento dos bichos. Então, eu acabei, junto com outras pessoas, a gente montou todo esse acolhimento dos bichos, de que forma seria a camiseta, que a gente também buscaria a parceria com o McDonald's, que a gente iria levar esses bichos não para o trote, porque eu não tinha gostado do meu trote. Não porque foi agressivo, mas ele foi, assim, sem finalidade. E aí, para esses bichos que chegaram em 99, a gente levou eles para uma escola. Então, eles pintaram a escola, a gente ensinou as crianças a escovar os dentes. Então, isso para mim foi super realização, porque eu falei, que legal, a gente consegue fazer um trote diferenciado. E você sabe que hoje isso é a regra, né, Carol? Assim, o tal do trote solidário, a calorada, essa é a regra hoje, assim, né? E eu acho muito interessante você comentar sobre essa questão, porque na primeira entrevista eu fiz uma provocação para os alunos atuais em relação ao centro acadêmico e coisas que a gente fazia na nossa época. Aí agora com você aqui em relação à Atlética, eu quero deixar outra provocação. Conta aí as grandes conquistas do time feminino. O que a gente ganhou, Carol? Olha, em termos assim de conquista, de medalha,
Olha, a gente acho que não ganhou nada, né, de medalha. Mas a gente chegou nas finais. Intercursos, não foi? Pra gente pensar que era um time que não era formado pelas melhores jogadoras, mas por aquelas que existiam. Ninguém jogava, pelos que existiam. Eram as que existiam. Para mim, é icônico aquele pessoal, a gente na quadra da FEF, que é aquela quadra que tem uma descida, a gente jogando contra a Economia, que eram as melhores meninas que estavam jogando futsal, contra as únicas que existiam na Elétrica. É a seleção, né, da Economia. Aquelas que treinavam, que não sei o quê, eram selecionadas. E aquelas que existiam na Elétrica, que jogavam de tudo, né? Porque a gente jogava no mesmo tempo. Basquete, no mesmo dia. Futebol, handball, vôlei e sabe-se lá o quê. E aí eu lembro que estava 3-0 para elas e a gente virou 6-3. E os meninos da nossa turma estavam lá num baita apoio e eles desceram aquela ribanceira quando a gente virou o jogo, que foi, olha, eu emociono até hoje. Verdade, a gente ganhou, não ganhou, mas para mim isso foi a vitória. Foi muito legal, foi muito bacana. Esse jogo foi muito épico mesmo, né? Foi. E eu acho que muito da nossa graduação a gente viveu nas quadras da FEC também, né? Muitas das nossas amizades, etc., né? Que eu acho que permanecem até hoje. E esse pode ser um dos extras que se faz, que você perguntou, né? Qual extra quais cursos extras ou que atividades extras que me motivaram a continuar na Elétrica, ou pelo menos ter essa motivação extra para finalizar o curso. Tem a questão da FEF, tem a questão dos idiomas. Eu aproveitei para fazer alemão, para fazer espanhol. Eu acho que é uma coisa que os alunos têm que aproveitar essas oportunidades. Sim, com certeza. Eu não me recordo se você chegou a participar de empresa júnior, não, né, Carol? Não participei. Tá. Não, bacana. Então, bom, aí ocorre a formatura, né? Você já tinha feito a iniciação na biomédica, mas esse switch final aí para entrar de vez na área não foi imediato. Como é que você começou a trabalhar? Em que momento falou, não, ok, então eu vou investir nessa linha aqui? Como que isso aconteceu? Foi assim, eu estava fazendo o tal do estágio no Telecom, mas eles não podiam me efetivar, não tinham vaga para me efetivar. Então, quando eu me formei, eu estava desempregada. Uhum. Aí eu falei, bom, o que me resta? Causou ansiedade isso? Porque, assim, isso é uma realidade hoje. Causou, eu ouvi uma frase que eu achei péssima na época, tá? Que é, você passou de futuro da nação para um problema social. Foi isso que eu ouvi, né? Que eu era no futuro que eu estava fazendo faculdade, mas eu estava desempregada de uma hora para outra, eu virei um problema, vamos dizer assim. Ok. Mas aí eu falei assim, então eu vou fazer um mestrado para eu não ficar parada. Eu não quero ficar parada, enquanto isso eu vou buscando oportunidades. Uhum. Só que o mestrado me ocupava pouco tempo. E aí, gostando da área da saúde, eu fui fazer um voluntariado no Boldrini. Eu lembro disso. Aí eu fui fazer um voluntariado no Boldrini, era para brincar com as crianças na brinquedoteca, e de repente, só fazendo um parênteses, tá, Paul? De repente, uma das meninas, uma das professoras, eu ouço ela conversando com uma outra moça de que ela tinha adolescentes ali que precisavam aprender exatas, mas que ela, enquanto pedagoga, não tinha essa condição de dar esses ensinos, né? Essa capacitação para essas crianças que precisavam ficar internadas, crianças não adolescentes, né? Que estavam internados. E aí eu falei para ela, olha, eu fiz engenharia, será que eu não posso te ajudar? Eu posso dar aula de matemática, de física, de química, de biologia? E ela ficou super agradecida, e eu passei não só a fazer na brinquedoteca, né, a brincar com as crianças, mas 2 vezes por semana eu ia dar aula para os alunos que estavam internados. Isso foi muito gratificante também. Mas então, eu estou querendo dizer isso porque também eu acabei indo para o hospital, né? Quando eu consigo, eu vou para o hospital.
E aí, beleza. E aí eu fui fazer o mestrado na área de engenharia biomédica. Então, nessa época, você já tinha meio que escolhido a área. Eu tinha escolhido que ia ser engenharia biomédica, eu só não sabia o quê, porque dentro da biomédica também tem várias vertentes. Legal. Pausa de novo. Explica quais são as vertentes dentro da engenharia biomédica para quem não conhece a área. Tá. Hoje eu não sei como está dividido na Unicamp, mas na minha época tinha essa parte de controle também para fazer próteses. Tinha a parte de laboratório, que foi onde eu fiz minha iniciação científica, que a gente trabalha com ratos como cobaias para a gente fazer alguns trabalhos. Tem uma parte de execução de alguns materiais para serem usados no laboratório. Tem a parte de ultrassom para pesquisa de transdutores, enfim. E tem a parte da engenharia clínica. Ok. E o seu mestrado, nessa época, ainda não tinha enveredado para engenharia clínica? Ou já tinha? Não, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui fazendo as matérias e vendo o que eu ia gostar mais, sabe? Ok, perfeito. Tá, e aí você começou a fazer as matérias e o que foi acontecendo? Aí eu fiz uma matéria chamada Gestão de Equipamentos Médicos, que é a engenharia clínica, que foi até um professor que até faleceu, o professor Sérgio, quem deu essa matéria, e foi o professor que eu tive, o único professor que eu tive problema na graduação. Quando você me pergunta com relação a se eu vi discriminação, eu tive discriminação numa matéria, mas depois ele que foi o responsável por me abrir os olhos para qual matéria que eu ia gostar mais. E aí depois a gente ficou, ele até me pediu desculpas no mestrado, que ele falou assim, eu acho que eu machuquei você de alguma forma. Ele não tinha esse entendimento, mas ele percebia que tinha alguma coisa. E aí a gente conversou bastante e eu falei assim, nossa, mas para mim já valeu a sua matéria, porque ela me direcionou para o que eu quero. Eu achava que eu não ia gostar de nada na biomédica. E a gestão de equipamentos... É muito interessante esse seu relato, e eu vou puxar um gancho disso, Carol. Porque eu percebo, né, quando às vezes a gente, hoje em dia, às vezes a gente percebe um certo conflito geracional, né? Então, às vezes a gente percebe que aquilo que a geração mais jovem é super sensível, a geração mais antiga fala, puxa, mas isso é frescura. Coloca no quadrante da frescura, né? E muitas vezes um lado se sente ofendido e o outro lado não necessariamente teve a intenção de ofender e às vezes sequer sabe que ofendeu. Porque e eu tenho conversado isso muito com as minhas filhas, que são já adolescentes, né? As suas sobrinhas tortas. Que existe a necessidade de se entender de onde essas pessoas cresceram, de qual é a cultura delas, e de que não se muda o mundo de uma vez só né? Pelo menos é a visão que eu tenho, de que esses conflitos eles vão acontecer muito ainda, porque existe a necessidade de uma compreensão mútua que não necessariamente vem acontecendo, né? E eu acho que esse seu caso, ele explicita um momento de compreensão mútua, né? Foi bem bacana, foi bem bacana, porque a gente acabou ficando depois até próximos, e ele acabou me direcionando, e foi muito legal isso, porque é isso que me fez, de fato, entrar nos hospitais e começar minha vida profissional. Bacana. Aproveito aqui para deixar, então, uma singela homenagem ao professor Sérgio, que também teve na minha banca de concursos, sempre foi uma pessoa muito atenciosa, parava para conversar, para orientar, eu que era uma jovem docente e tal, né? Ainda sou, né? Mas jovem no sentido de recente. Mas bacana, legal. Então, daí desse momento você conseguiu.
E depois eu até convidei o Sérgio para fazer parte da minha banca de mestrado. Ah, que legal. Que legal. Eu não conhecia essa história mesmo. E aí, a partir desse momento, você já foi escolhendo as disciplinas? Como é que foi? Aí eu fui selecionando as disciplinas e fui enviando o currículo para algumas instituições de saúde para eu poder trabalhar como engenheira clínica. Que aí eu comecei a enxergar que existia essa profissão exatamente e de que forma eu poderia atuar no mercado, né? Legal, bacana. E o resultado veio rápido? Como é que foi? Não, aí o meu primeiro emprego veio em 2003. Tá, o primeiro emprego, vamos dizer assim, formal de você como engenheira. Isso. Portanto, um ano e pouco depois de você ter se formado. Tá. Veio no comecinho Enquanto de 2003. Você foi fazendo mestrado, etc. Bacana. Fui fazendo mestrado, depois eu fui fazer um curso para aprender, para me aprimorar no inglês no Canadá, enfim. E não quis ficar parada até que a oportunidade chegasse, né? Sim. Bom, e chegou e foi a oportunidade dos seus sonhos. Como é que foi? Na verdade, eu soube da vaga, mandei, e aí a pessoa me retornou e falou: acabei de contratar um engenheiro. E era em Limeira, né? Eu falei, tá bom, tudo bem. Dali 3 meses, esse engenheiro saiu e ela voltou a me chamar, que foi minha primeira chefe, que eu converso com ela até hoje. E aí ela me chamou lá, só que eu tinha medo de andar na estrada, olha só, de dirigir. Então, eu falo que os medos justamente motivam, parece que atrai para motivar a gente, né? E aí eu acabei viajando todos os dias, indo para Limeira. Ela pergunta se eu tinha experiência em determinadas coisas, eu falei, tenho, não sabia nem o que era. Mas falei, eu vou atrás, vou buscar. E acabei ficando, acho que 3 anos na Santa Casa de Limeira. E foi muito gostoso, eu aprendi muito, mas eu comecei a perceber também que eu gostava da parte de processos, de conversar com a enfermagem, de conversar com os médicos. Só os equipamentos era pouco para mim. Mas explica um pouco o que era o seu dia a dia de trabalho, só para eventuais alunos que também pensam em seguir por essa área, o que eles podem esperar um pouco do mercado? Tá. O meu dia a dia era o seguinte, eu precisava gerenciar as manutenções. Então, com o cronograma de manutenções preventivas, a gente tem que planejar esse cronograma junto com as unidades assistenciais para que a gente não interrompa o cuidado com o paciente. Eu precisava gerenciar as corretivas que chegavam para mim, distribuir para os técnicos que tinham mais familiaridade, priorizar as corretivas, porque, afinal de contas, dependia também de como estava acontecendo a assistência. Eu dava treinamentos, não só para os técnicos, como para a enfermagem, para a operação dos equipamentos. A gente alinhava questões de reformas, a gente alinhava aquisição de novos equipamentos. Então, o meu dia a dia basicamente era isso, né? Era de conversa, mas eu também fazia uma gestão de custos do meu setor. Entendi. Ok. E você, Carol, uma das pessoas que eu conheço que são mais corretas, assim, honestas e gostam das coisas muito bem feitas, etc, etc. E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco provocativa, né? Você encontrou muito caos, assim, nesses ambientes? Como é que é ser uma engenheira no mundo da saúde, assim? É difícil convencer o lado de lá da importância de certas questões. Como que funciona? Esse profissional, ele é valorizado? Ele é respeitado nesse contexto? Hoje, eu acho que se abriu um pouco o mercado, e não só porque antigamente era muito médico e enfermeiro, né? Hoje a gente já tem equipes multiprofissionais, então a gente tem o terapeuta ocupacional, tem o fisioterapeuta que participam do cuidado, não ficam só na questão por demanda, conforme a solicitação médica, mas eles participam de análises multiprofissionais daquele paciente hoje. Tá. Então eu acho que a abertura do mercado existiu sim para o engenheiro, mas no começo eu lembro que a gestora de enfermagem do primeiro hospital que eu trabalhei, ela virou para minha chefe e falou assim, eu precisando de enfermeiro e você me contrata engenheiro?
Entendi. Mas eu não estava fazendo o papel que o enfermeiro que fosse contratado iria conseguir fazer. E aí, hoje, ela é minha amiga e ela fala, gente, olha, o engenheiro é necessário no hospital, porque a gente tem um outro olhar, e essa questão de equipamentos, hoje ainda está mais presente, né? A tecnologia está muito presente, e precisa de alguém lá dentro, até dependendo do tamanho do hospital, até de uma equipe muito maior para poder lidar com todas essas questões, né? E isso é o ponto de vista dos equipamentos. Se a gente migra para o lado dos processos, da qualidade, etc., eu vou te fazer uma pergunta que é até uma questão que às vezes eu trato quando eu vou lá nas palestras de ensino médio. O engenheiro salva vidas? O engenheiro salva vidas. O engenheiro salva vidas, se a gente for pensar na questão dos equipamentos, se a gente for pensar que o engenheiro tem uma formação que permite que ele seja objetivo e permite que ele analise de uma forma sistêmica tudo o que está acontecendo. Não que enfermeiros não sejam capazes, mas eles não são formados para isso. Uhum. Então, hoje, eu até, da equipe que eu trabalho na Fundação Vanzolini, que a maioria só tem eu de engenheira, o restante são enfermeiros, médicos, muitos falam para mim, nossa, sua visão é diferenciada. Não é melhor ou pior, mas é diferenciada. E esse olhar diferenciado é necessário para qualquer área. E para a área da saúde, principalmente porque não existia, né, essa visão. Joia, bacana. Porque é isso um pouco que às vezes eu fico refletindo, né? Me parece que é uma área muito bonita, né? Enquanto que uns têm uma formação bastante dos aspectos humanos, né? O engenheiro tem essa formação, como você mesma disse, de todo o processo, né? De todo o acompanhamento, né? Então, acho que isso puxa um pouco o gancho que eu queria discutir com você do que você vem fazendo hoje nessa questão de qualidade, né? O que a sua empresa vem prestando de serviços, né? E que você contasse um pouco também dessas suas aventuras pela questão do ensino, porque isso é uma coisa que me parece que na sua carreira ela permeia, né? Você trabalha, mas você está sempre trabalhando também com essa questão da formação. E por que isso te motiva? E o que você vem fazendo? Qual a relevância disso? Tá. Treinamento é uma coisa que eu aprendi que eu gosto muito de fazer, de dar. Eu gosto de ensinar aquilo que eu pude aprender. E isso eu faço desde que eu trabalho como engenheira clínica. Então, eu percebia os gaps que existiam, por exemplo, na central de material esterilizado. Existiam uns gaps que eu acabava dando treinamento porque os enfermeiros não davam, eles não entendiam, muitos não entendiam do processo como um todo. Então, eu acabava dando treinamentos para aquelas pessoas que estavam na operação de uma central de material esterilizado. Então, o treinamento, para mim, é a realização de eu poder ensinar aquilo que eu aprendi. Então, e eu acho que tem muitos gaps nas formações de todas as pessoas, né, que trabalham na área da saúde, então a gente pode sempre contribuir. Hoje, eu me considero numa transição de carreira ainda, sabe, Paula? Porque muitos ainda me veem como engenheira clínica, e, na verdade, hoje eu estou trabalhando com qualidade, e isso aconteceu com qualidade, com processos, e essa abertura de escopo do meu trabalho aconteceu quando eu assumi aquela diretoria operacional no hospital em Santos, que eu não trabalhava só com engenharia clínica, eu acabei conhecendo os processos da farmácia, os processos da hotelaria, os processos da infraestrutura, também engenharia clínica, assumi por um período os processos da enfermagem, não como responsável técnica, mas como organizadora daqueles processos, e isso me abriu o horizonte para eu seguir para essa área de qualidade, né? Mas aí depois eu acabei, nesse meio tempo, trabalhando também mais com engenharia clínica, depois de eu ter voltado de Santos,
Aí eu acabei engravidando e nesse processo minha empresa está trabalhando com consultoria agora, neste processo, com consultoria de processos Sim. e qualidade, mas agora, treinamentos eu já dou há algum tempo nessa área, né? Então eu me considero nessa transição de carreira ainda. É muito interessante porque eu tenho visto que os grandes hospitais, eles cada vez mais têm se preocupado com essa questão da certificação de qualidade, que eu não sei precisar se é algo recente. Então, por exemplo, você comentou do nosso estágio lá na Nortel, eu, em particular, fazia estágio na fábrica, né? Então, a questão da certificação de qualidade era algo do nosso dia a dia. A gente estava sempre preocupado em garantir a ISO 9000, a ISO 14000, a TL 9000, né? A gente sempre estava olhando para os processos e acompanhando para que essas certificações de qualidade não fossem perdidas, porque isso atribui valor ao produto final, né? Na área da saúde, eu só fui tomar contato com essa noção por meio das nossas conversas, né? E só mais recentemente eu comecei a prestar atenção que, de repente, eu vou lá num pronto-socorro de um hospital Madre Teodora e tem lá a plaquetinha dizendo que aquela maternidade tem a certificação XYZ. Conta um pouco, como que é isso? Assim, é recente mesmo? Já existe faz tempo? Os hospitais estão enxergando isso como algum valor agregado? Como é que funciona essas questões? Tá. As certificações internacionais, como a Joint Accreditation Canada, elas já existem há muito tempo, e hospitais como Einstein e o Sírio-Libanês já têm essas certificações há muito tempo. A certificação no modelo nacional, que é pela metodologia ONA, ela existe desde 1999. Tá. Ainda o usuário, né, o cliente, o paciente, não tem esse conhecimento, e eu acho que muitas instituições de saúde acabam não indo buscar essas acreditações, porque não vem diferencial para o seu cliente. O cliente não vai me buscar porque eu tenho acreditação. Vai me buscar porque eu atendo o convênio dele e o outro não atende. Tá, perfeito. Então, eu acho que ainda pelo olhar do usuário, os hospitais ainda não buscam isso. Mas aqueles hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, que já buscaram acreditação, no começo eles dizem, olha, a gente achou que ia ter só gasto, né? Porque é um investimento que se faz, mas depois eles percebem que a organização dos processos reduz os desperdícios, dá maior segurança para aquele processo, tanto para quem executa aquele processo, dá maior uniformidade para a execução do processo, porque nas fábricas, as máquinas muitas vezes fazem todo o processo, então é mais fácil que saia homogêneo. Sim. Nas instituições de saúde, não. Cada turno é uma equipe, cada hora é uma pessoa que faz aquele processo. Então, se eu não tiver esses processos bem definidos, a chance de eu errar esse processo ou de eu fazer de uma forma diferente é muito maior. Então, essas instituições que já são acreditadas, elas perceberam que elas reduziram desperdício, reduziram retrabalho, que os processos melhoraram, que os colaboradores se sentem mais motivados, porque eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, e a segurança do paciente aumentou, que é o principal foco hoje em dia, né? Você ter a segurança do seu paciente. Também porque você também vai ter uma segurança para a sua instituição. Então, assim, hoje no país, de todas as instituições credenciadas como instituições de saúde, 0,2% tem algum selo tem um selo de acreditação da ONU. E são só instituições privadas ou tem públicas também? Não, tem muitas públicas e tem aquelas que são mistas, que são gerenciadas por organizações sociais, né? Tá. No caso das públicas, de onde que vem a motivação? Assim, como que surge? Vamos fazer a ideia de vamos acreditar. Porque, como você mesmo disse, eu vejo que existe dois caminhos, né? Ou alguém está achando que isso vai melhorar o produto, no caso a saúde, e portanto vai vender mais, sei lá. Ou regulamentação. Tem uma lei que fala que todo mundo. Tem regulamentação que obriga? Como é que funciona isso?
tem uma regulamentação que saiu em novembro de 2019, que, na verdade, paga um diferencial para as pessoas e até para médicos que têm consultórios, que tenham alguma qualificação ou acreditação, ou as instituições têm acreditação, ou esses médicos têm alguma qualificação na área de qualidade. Mas, infelizmente, no país saem as normativas, mas elas não são cumpridas, né? Não são fiscalizadas, então isso ainda não está valendo completamente. Mas existe. Então, pode ser que daqui a um tempo, esse pagamento diferenciado só vai acontecer para essas empresas que têm a acreditação. Agora, das empresas públicas, Paula, a maioria são empresas que são gerenciadas por organizações sociais, e o próprio contrato dessas organizações sociais com o município ou governo estadual exige uma acreditação, um cumprimento de metas, um cumprimento de indicadores. Senão, ele tem uma parte que eles recebem fixa desse órgão público e uma parte variável que depende dessas entregas. Entendi. Então, é o próprio contrato do município ou do estado que exige, né, o que condiciona um pagamento melhor, caso elas obtenham essas acreditações, né? Isso. Interessante. Bom, para mim, eu também sou uma grande admiradora dessa área de processos, porque eu acho que eu aprendi a enxergar o valor disso, né? E para mim faz total sentido de que na área da saúde isso seja muitíssimo relevante. A gente vê até coisas simples, né? Essa semana eu estava vendo a discussão sobre o desperdício da vacina, né? Por que foram encomendadas tantos frascos de vacina e estimava-se que ia se ter tantas doses aplicadas, mas está se tendo menos, e aí começa a entrar em questão o tamanho da agulha que é usada na seringa, a própria maneira como o profissional técnico de enfermagem manipula, né? Então, para mim fica muito evidente essa questão do processo e como ele pode contribuir tanto para a saúde quanto economicamente falando, né? E a gestão das doses, né? Porque, por exemplo, cada município está fazendo de um jeito, né? Campinas é agendado, Santos é conforme aparece. Como é que você faz a gestão das doses conforme aparece, conforme demanda? É complicado, né? Tá. Então, se eu entendi bem, posso fazer esse resumo? Na sua visão, a questão do papel do engenheiro nas instituições, ela vem sendo entendida com mais clareza. É um pouco isso, dessa sua trajetória profissional até hoje. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem um caminho ainda longo para trilhar dentro das instituições de saúde. Mas a gente já tem uma abertura maior do que quando eu comecei, sem dúvida alguma. E você tem alguma visão sobre como é o Brasil em comparação a outros países, assim? Igual você está fazendo concluiu, né, uma especialização... Está em andamento ainda. Está em andamento? Na Europa, né? E, assim, quem que hoje no mundo pode ser considerado uma referência nessa questão? O Brasil, ele está muito atrás? Como que você enxerga isso? Olha, eu tenho conversado muito com o pessoal de Portugal. Tem uma brasileira que ficou muito amiga minha, que mora na Suécia e está fazendo o curso com a gente. O que eu percebo? Portugal está bem atrás da gente com relação à parte de segurança do paciente, tá? Mas eu não tô, se eu for pensar naqueles hospitais acreditados, tá, Paula? Porque aqueles hospitais que são os que eu avalio, que são os que eu tenho contato com consultoria, então que já se estão buscando qualidade, consultoria, estão nesse viés de segurança do paciente. Esses hospitais, esse meu nicho de hospitais que eu avalio aqui no Brasil, está muito além
nessa questão de segurança do paciente do que Portugal. Se a gente for pensar que existem 6 metas internacionais de segurança do paciente e que Portugal praticamente gerencia 2, identificação do paciente e quedas, ponto. A gente já está numa evolução que hoje em dia, até o meu TCC para esse curso vai ser sobre a meta 2, que é de comunicação, que é a única que eu vejo que não foi trabalhada ainda de fato aqui no país. As outras, elas têm sido bem trabalhadas, em algumas instituições está bem evoluído. Então, eu acho que foi até uma surpresa para mim quando eu fiz esse curso, porque eu falei, nossa, eu achei que eles estavam mais à frente por estarem na Europa, enfim. Uhum. Mas não, agora, na Suécia, a evolução é completamente diferente da nossa aqui. Eles já têm as metas bem definidas, eles têm processos melhores estabelecidos, como tudo, né? Na Suécia, a gestão pública é muito melhor do que a nossa, então isso acaba respingando na área da saúde também, né? Então, você atribui mais a questão da gestão pública mesmo, que facilita isso. Você acredita que isso promove? Tá. A utilização dos bens, sabe, dos recursos que eles têm, eles pagam imposto, talvez até mais do que a gente, mas os impostos, eles são direcionados para coisas, de fato, para a saúde, para a educação, e eu acho que isso acaba realmente respingando nessa questão de gestão da área da saúde. Tá. Você está comentando da Suécia, dessa questão da gestão, etc. Aí, lógico que sempre vem à mente a questão das dimensões continentais do Brasil e da população, né? E aí eu queria perguntar, na sua experiência, se você já vivenciou alguma questão relacionada a essa diferença social brasileira, profissionalmente falando, né? Se você já sentiu o impacto de estar, por exemplo, num hospital de ponta. Então, conta um pouco isso. Na verdade, a gente, com essas idas pelo Brasil afora, a gente percebe que são vários países dentro de um só, né? E a gente, por estar no estado de São Paulo, a gente não tem noção de muitas coisas. Então, uma vez eu fui avaliar no Pará, na verdade, eu fui em 2 cidades do Pará fazer avaliação presencial, e agora, com essa possibilidade da remota, eu conheci uma outra cidade que fica do lado de aldeias indígenas. Então, de que forma você acolhe esse indígena na tua instituição de saúde? Eles têm protocolos para o indígena, porque para o indígena ter bebê naquele hospital é diferente de uma branca. Eles têm outras culturas, a gente tem que respeitar outras coisas, e o hospital considera isso. Justamente pela aldeia indígena estar ali próximo. Isso é muito interessante, né? Porque considera os valores específicos daquela população. Eu fui avaliar um hospital que você fala, qual que é o seu tempo de... seu estoque é para quantos dias, né? Nossa pergunta de avaliador. Aí você espera que todo mundo fale 7 dias, porque eu sou muito organizado, né? Então é 7. Aí o pessoal lá do Pará falou assim para mim, 90 dias. Aí, se você só pega e bate o martelo, tipo, 90 dias é muito, você tem que olhar para aquele lugar. Eu falo assim, olha, Ana, 90 dias por quê? Porque aqui o meu suprimento vem de barco. Porque outro dia, a gente teve a única estrada que liga aqui, ela teve um deslizamento de terra, a gente não recebeu mais suprimentos. Então, como é que eu posso ter uns suprimentos para 7 dias? Se aqui as coisas demoram a chegar. Aí você fala, você entrega laudo para o paciente no mesmo dia? Ou de quanto tempo você demora para entregar um laudo de tomo? Que na maioria das instituições demora 2 dias. O paciente, como que o paciente que pega barco 12 horas vai esperar 2 dias, vai fazer a tomografia, vai embora para casa e volta 2 dias para pegar o laudo? Então eles são obrigados a entregar no mesmo dia? Eles são obrigados a ter uma estrutura para entregar no mesmo dia, e eles ainda oferecem refeição para esses pacientes que precisam aguardar. Nossa, que interessante. Tentam fazer
o agendamento, muitas vezes, da família inteira. Eles ligam para saber, olha, o pessoal precisa da sua família. Alguém está precisando fazer exame disso, 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 disso. Isso hospital público, tá, Paula? Lá do Pará. Interessante. Aí eles tentam agendar para a família inteira, porque a família inteira vai ter que pegar um barco de 12 horas e vir fazer. E não pode ficar sem comer. Muitas vezes não tem dinheiro para se alimentar, mas tem que esperar 12 horas para que saia um laudo. Aí é muito. Pô, em São Paulo, o laudo demora 2 dias de tomografia. Eles estão fazendo em 12 horas. Até pela Muito demanda que eles têm ali. Então, assim, são realidades que não adianta também você ser inflexível. Você tem que entender aquela realidade, né? Então, eles estão fazendo muito para a realidade que eles têm ali. Então, são coisas que, assim, chamam a atenção, que você fala, gente, eu estou no mesmo país. Então, e aí não tem como não deixar de te perguntar algumas coisas que acabam tangenciando talvez aspectos políticos, alguns podem pensar, mas assim, a sua visão como engenheira do sistema de saúde brasileiro é que nós temos um bom sistema de saúde, porque a gente vê muitos relatos de tá colapsando, etc. Você falou da questão do estoque, né? Não me vem à mente isso que a gente está vivendo agora, que é toda a discussão dos estoques de oxigênio, assim. Aí você que, como você mesma disse, né? Nós aqui do Sudeste, avaliando o pessoal lá do Norte, poxa, será que o pessoal não foi capaz de se organizar, tal? Como é que você enxerga essa situação toda? Assim, qual que é a sua visão? Temos um bom sistema? Primeiro eu queria dizer que as mídias, elas acabam colocando só aquilo que elas querem, né? E muitas vezes eu ouço coisa da área da saúde feita, declarado pelos jornalistas, que eu falo, gente, nem parou para estudar o que ele está falando. E eu não quero entrar em defesa de nada político, porque eu detesto falar isso, mas o que eu acho que a gente também tem que considerar? As plantas de oxigênio, de fabricação de oxigênio, estão aqui, no Sudeste, né? Então, para o oxigênio chegar lá, são aqueles caminhões de oxigênio, não são aviões, são caminhões. Quem tirando a gente do Sudeste, vai andar pelas estradas que a gente tem por aí? Sim, tem, né? A logística é complicadíssima. A logística é complicada. Claro que eu acho que falta muito planejamento, que de repente essa situação poderia ter sido planejada, tá? Mas pelos gestores, a gente não pode esquecer que o nosso sistema ele tem hierarquias, né? Tem coisa que compete ao gestor municipal, tem coisa que compete ao gestor estadual e tem coisa que compete ao gestor federal. Então, as responsabilidades, elas são divididas e muitas vezes elas estão sendo jogadas somente em uma das esferas, né? Okay. E às vezes a gestão municipal não fez o seu papel também, e aí vai sobrar para a estadual, que vai sobrar para a federal. E isso não chega a ser um problema no caso do que a gente está vivendo agora, certo? Que é algo que exige muita coordenação, né? Será que o modelo é problemático? Assim, será que a gente não deveria estar num modelo diferenciado? Enfim, acho que foge até um pouco, é uma conversa longa isso aqui, né? Mas a própria gestão da Covid, assim, você julga que cometemos muitos erros? Assim, você acha que teria que ter tido alguma coordenação diferente dessa de município, estado e federal? Ou não teria como? Assim, tá todo mundo tentando fazer o melhor, assim. Como que você enxerga? Porque você tem vivido com muitos profissionais, né? Como é que está sendo isso, né? Tiveram muitos municípios que tiveram êxito, né? Porque o gestor se mobilizou, o gestor municipal, e ele tem essa autonomia, e ele se mobilizou. A gente tem o exemplo de Araraquara, que foi onde chegou a cepa de Manaus, e que o pessoal ficou desesperado, mas eu tenho relatos de profissionais de saúde que trabalham em Araraquara, falaram, nossa, o prefeito deu de tudo lá, ele fez de tudo para a gente estancar aquela sangria. E hoje eles falam que, nossa, eles estão bem porque teve essa participação muito efetiva
Nem sei, gente, eu nem sei que prefeito de que partido é, enfim. Eu tô falando daquele relato, os relatos que chegam para mim. Uhum. Então, assim, eu acho que sim, o município pode fazer mais, porque ele tem autonomia para algumas coisas, mas todos podiam fazer mais. Mas talvez não estivessem nem preparadas, né? É um negócio muito, muito atípico. Exato, né? Exato. Eu acho que a gente também não pode ficar só julgando, porque é uma situação extremamente atípica. A gente tem que lembrar que não tem vacina para todo mundo, para o mundo inteiro mesmo, não é todo mundo brasileiros, para o mundo inteiro. As vacinas, e a gente tem que ficar muito feliz que o ser humano foi capaz de produzir uma vacina em tão pouco tempo. Eu não tinha essa certeza, não tinha mesmo, porque a gente não tem vacina para AIDS até hoje. Exato. Então, eu não tinha essa certeza de que ia chegar a vacina, e muitos governantes não tinham a certeza de que podiam comprar, porque não sabiam se a vacina ia existir. Se a gente for pensar, como é que eu vou comprar uma coisa que eu não sei se ela vai existir? Será que vai ter vacina? Será que não vai ter? Quem que de fato vai conseguir produzir a vacina? E graças a Deus a gente teve várias instituições, vários países que puderam produzir a vacina, umas melhores, outras menos eficientes, enfim, mas que vão poder ajudar a gente aí a tentar voltar para uma situação um pouco menos triste do que essa que a gente está vivendo, né? Mas enfim... Eu entendo e compartilho um pouco do que você está trazendo, no sentido de que é muito fácil sentar na cadeira apontar o dedo e falar, isso foi... Depois que a coisa aconteceu, né? Isso foi errado, e aquilo também foi errado. Fica muito fácil, né? Mas que quando você tem um sistema tão complexo quanto, no caso, eu julgo que seja o brasileiro, pelas suas dimensões, pelo tamanho da sua população, etc., né? O sentimento que fica é que, pelo menos a minha visão bem pessoal aí quero bem destacar como minha visão pessoal, é que em algum momento esse modelo muito fragmentado, ele teria que ter tido uma coordenação mais forte para fazer com que as coisas fluíssem melhor. Mas, de novo, né, é fácil criticar estando de fora, né? A coordenação, em geral, vem do Ministério da Saúde, né? E isso é que, num primeiro momento, estava tentando ser engajado, né, no primeiro momento da pandemia, mas que depois acabou meio que, né, afrouxando, mas aí também a gente vai entrar em questões de política que eu acho que não é o caso aqui. Mas eu acho que a coordenação geral, sim, ela precisa existir, mas a autonomia, ela é dada para municípios e estados, e eles também precisam se apropriar da responsabilidade deles. E aí eu volto de novo um pouco na questão do papel do engenheiro, etc., pela questão do preparo, né? Os municípios, eles têm que estar com bons profissionais técnicos e profissionais que sejam independentes das diferentes gestões, para que haja uma política, imagino eu, né? Me parece, uma política duradoura, né? De saúde. Mas, enfim, eu queria voltar agora num outro aspecto da sua carreira aí, que é esse aspecto de ser empreendedora e de você tocar uma empresa filha da Unicamp, né? Como é que é essa vida de ser empregada, né? Você é a dona do seu emprego aí, você não tem essa segurança, né? Como é que tem sido isso, principalmente nesse tempo de pandemia, que eu imagino que deva ter afetado todo mundo, né? Não só a sua empresa. Como é essa montanha russa aí? Na verdade, assim, eu nunca me achei com um espírito empreendedor, nunca. É que o meu primeiro emprego lá em 2003 foi via CNPJ. Era a única forma de me contratar, porque eles não tinham aquele cargo, enfim. O que demonstra que eles não estavam ainda focados na engenharia com um engenheiro, né? Engenharia clínica com a contratação de engenheiro. E aí que eu fui, né? Aí montei uma empresa, mas só para prestar aquele serviço. Aí depois foram surgindo algumas consultorias na área de engenharia clínica.
Enfim, hoje eu não me vejo trabalhando num serviço com horário marcado, sabe? Eu tive experiências até como diretor operacional, mas aquilo me angustiava, porque eu gosto de ter flexibilidade de horário e flexibilidade das tarefas. Eu gosto de fazer coisas diferentes, eu não gosto de ter só uma única frente, né? Então, a empresa me possibilita a criar, né? A ter minhas frentes de trabalho, a trabalhar da forma que eu acho melhor, nos horários que eu rendo mais. Então, sim, essa flexibilidade, para mim, faz muito sentido e faz sentido para a pessoa, para minha pessoa, né? Para minha forma de trabalhar. Agora, claro, dá uma desanimada? Dá. O Brasil é um país que a gente paga muito imposto e a gente não vê eles serem utilizados, então desanima, porque você vai fazer um serviço, você deixa uma boa parte do teu serviço para o governo, né? E a gente não vê essa devolutiva. O retorno. Uma coisa que também desanima, você ir atrás de clientes. Então, além de você ter feito engenharia, você tem que ter feito marketing, você tem que trabalhar com outras questões, RH. Teve uma época que a gente tinha alguns funcionários na empresa e quem fazia a gestão do RH era eu. Tive que buscar várias informações, fazer alguns cursos para poder também fazer a gestão do RH. Então, assim, a gente tem que... É gostoso, porque você também vai buscar outros conhecimentos, mas tem hora que é desgastante, porque você também não tem a habilidade para saber tudo, ou para gostar de todas essas frentes, né? E muitas vezes você, enquanto empreendedor pequeno, você tem que se virar para conseguir lidar com todas essas frentes. Então, essa parte do empreendedor que acaba muitas vezes desanimando. Mas quando você conquista clientes novos, quando você vê que está dando certo, que você tem novos alunos entrando na sua plataforma, enfim, isso motiva e é algo que eu gosto de fazer, né? De eu ter o meu próprio horário, de eu ter as minhas frentes de trabalho, de poder fazer da forma como eu acredito. Eu acho que é isso. E a empresa filha acabou vindo quando a Unicamp mandou o convite para os alunos, e aqueles que tivessem empresa e tivessem interesse em cadastrar, que eles iriam analisar o perfil da empresa para cadastrar como empresa filha. E eu fiquei muito feliz quando a gente recebeu a devolutiva de que a gente seria cadastrado como empresa filha. A identidade de empresa filha te abriu alguma oportunidade também no mundo dos negócios, vamos dizer assim? Olha, eu acho que a Unicamp ainda precisa trabalhar um pouco essa frente, sabe? Eu achei que eu fosse ter mais apoios. Desculpa, a gente teve um apoio inicial com o pessoal da Inova. A gente teve consultoria, uma consultoria gratuita de 2 pessoas para nos direcionar na empresa, mas na época a gente estava muito focado na engenharia clínica. Então, assim, se você me perguntar hoje se eu estou usando alguma ferramenta daquilo que eles me falaram, eu estou usando para o marketing, que eles acabaram mostrando para a gente algumas questões de marketing. Okay. Mas como a gente estava focado em outras questões... Foco, né? Mas era muito bacana, era uma vez por mês, durante 6 meses, eles se reuniam com a gente, tentavam entender nossas dificuldades, mas foi só isso. Agora eu me sinto um pouco órfã. Eu acho que a Unicamp pode fazer algumas outras atividades com as empresas filhas, sim, que seja... até promover talvez a interação, né? Isso, mais do ecossistema. Eu acho que isso pode... A Unicamp tem condição de fazer isso, né? E seria muito legal. Bacana. Acho que nesses últimos 2 anos, realmente, talvez muitas iniciativas tenham ficado estacionadas, né? Mas eu ainda vejo que esse ecossistema empreendedor e de empresas da Unicamp ainda é algo que vem crescendo, né? Eu até comentei na entrevista passada, e aí eu posso checar com você. Do que eu me recordo da nossa época, ter uma empresa não era uma grande opção de carreira, não era algo muito que eu via como uma opção, assim. E é interessante porque na garotada de hoje eu já percebo bem mais, assim.
Eles realmente consideram, quando eu me formar, vou abrir uma empresa, né? Ou às vezes até antes, inclusive. Você até comentou da empresa júnior. Se eu fosse fazer faculdade hoje, eu teria com certeza tentado alguma coisa na empresa júnior. Porque eu acho que é importante, né? Ou a gente ter mais disciplinas que não sejam só da área de elétrica, né? E que também ensinem alguma coisa para o empreendedor, porque até a gente estava comentando outro dia, a habilidade do futuro vai ser que seja ou empreender ou intraempreender. Então, para aquele colaborador que está numa empresa que não é dele, ele vai ter que ter essa habilidade de intraempreender. E a gente não tem essa formação, né? A gente não vê isso em nenhum momento do curso. E eu acho que os cursos vão correr atrás para tentar dar essa formação de algum jeito. E isso é muito interessante o que você está falando, porque, na verdade, nas novas diretrizes curriculares nacionais, já existe uma espécie de um chamado nessa direção, mas você enxerga algum caminho concreto para que se faça isso? Sim, você se pega refletindo do tipo, tinha que ter tal coisa nos cursos, como é que você enxerga isso? Por exemplo, a empresa Júnior, eu acho que ela era pequena para o tamanho da elétrica. Era o que eu me recordo. E eu acho que deveria ter mais estímulo para a gente ir na empresa Júnior. Eu não Você senti diz um estímulo formal, né? Um estímulo assim, formal. Do curso, talvez. E, de repente, ter diversas áreas na empresa Júnior, né? Eu não participei da empresa Júnior, mas, por exemplo, a área de qualidade poderia ter na empresa Júnior também, né? Porque pode ser usado de eu recentemente vi uma palestra da UFMG, né? E é interessante que eles, de certa forma, curricularizaram, como parte do curso de engenharia, algumas atividades extracurriculares. Então, por exemplo, hoje se um aluno passa lá X horas, e muitas vezes a gente vê isso, né? Igual assim, você sabe estimar quantas horas de atlética você gastava por semana? Não deviam ser poucas. Mas acho que, sei lá, no mínimo meio período, talvez. E dependia da época do ano, né? Exato. Quando tinha os cursos, quando tinha intercursos, calorias, era sábado e domingo. E você não teve nenhum mérito acadêmico. Assim, você não recebeu nenhuma recompensa acadêmica. Talvez mas deveria. A partir do momento, talvez, que se entenda que essas atividades extracurriculares trazem uma formação complementar, talvez sim, né? Talvez, como você disse, né? Fazer da empresa júnior um canal para essa formação que você está destacando como necessária para o profissional do futuro, talvez esse seja um caminho, né? Mas legal. Você queria comentar alguma coisa, Carol? Não, eu acho que outras disciplinas que deveria existir é RH, uma vez que você vai montar uma empresa, é importante que você tenha algum conhecimento. RH, gestão, marketing e direito, para mim. Direito era uma coisa que todo mundo deveria ter maior conhecimento. Porque o direito que a gente teve foi muito básico, né? Eu acho que não deveria ser um pouco mais. É muito interessante isso, até mesmo porque a gente encontra muitos de nossos colegas trabalhando em cargos que efetivamente demandam gestão de pessoas, né? Mas no geral, assim, qual que é o grande balanço que você faz em relação à sua formação como engenheira? Assim, ela te preparou adequadamente para o que você vive hoje? Qual é a sua leitura? Tá. Eu acho que a gente entrar muito cedo na faculdade deixa a gente um pouco sem a maturidade suficiente para entender todas aquelas informações que a gente recebe. Se eu fosse fazer elétrica hoje, eu acho que eu teria, de repente, olhado para as matérias de uma forma diferente, né? De que forma eu posso usar isso
para o meu futuro, enfim, eu teria mais esse entendimento e teria mais esse foco, tipo, tudo bem, será que para aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, de que forma eu vou poder usar isso? Por isso que eu falo que às vezes falta um pouco deles mostrarem a prática para a gente, né? Eu acho que de alguma forma, não sei, eu acho no geral, porque eu não sei que matéria me fez exatamente ter uma visão mais sistêmica, uma visão de processos, né? Eu acho que é um conjunto de experiências vividas dentro de sala e fora de sala que fizeram eu ter essa formação, essa visão de processos, essa organização, esse planejamento que eu percebo hoje que foi uma formação na engenharia, especificamente, que me fez ter essas características, tá? Porque, como eu vejo isso, pelas pessoas que me cercam, que são de outras áreas, de outras formações, e que eu vejo que, muitas vezes, elas têm algumas dificuldades em processos, em entendimentos de alguns processos, de algumas atividades que eu não tenho, provavelmente, por conta da minha formação. Então, sim, a elétrica me ajudou, a engenharia em si, não especificamente por ter sido elétrica, mas a engenharia em si me moldou para que eu fosse até um diferencial nesse mercado que eu escolhi, que é a área da saúde. Legal, bacana. Bom, Carol, a gente já está batendo no limite de horário aqui também, não quero me alongar muito. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade da conversa. Apesar da gente se conhecer muitos anos, teve coisas que eu não sabia. Fico muito feliz da gente... Você é uma amiga que me acompanha em toda essa trajetória. Fico muito feliz também de hoje a gente estar compartilhando a maternidade ao mesmo tempo, né? Enfim, muito obrigada pela conversa. Eu espero que nossos alunos aí, pelo menos alguns, possam se identificar e talvez se sentir acolhidos aí por algumas das suas falas e saber que nem sempre a gente sai acertando de primeira, né? Na verdade é bem difícil. Eu que agradeço o convite, Paula. Gosto muito de falar sobre a trajetória. Gosto de falar sobre aquilo que eu faço, enfim, e sobre os problemas que a gente tem, porque não é, às vezes a pessoa vê onde a gente chegou e fala, nossa, mas ela teve sorte, ela sabia exatamente o que ela queria. Não, eu acho que eu nunca soube exatamente o que eu queria, mas eu tenho uma característica de ficar abraçando oportunidades sem saber onde elas vão me levar. E eu acho que é isso que os alunos precisam, assim, não tá feliz com o conteúdo da elétrica, busca fazer algumas disciplinas em outras faculdades, busca se conectar de outras formas, que seja com a empresa júnior, que seja com o CABS, com o centro acadêmico, que seja com a atlética, porque em algum momento você vai se identificar com alguma coisa e você vai conseguir enxergar onde que você deve ir, mas eu acho também que a gente nunca chegou. Você não vai chegar. Você não vai chegar. Você está sujeito, foi o que eu te falei. Eu hoje, com 44 anos, eu estou me sentindo na transição de carreira. É complicado? É complicado, mas é o que eu gosto. Eu descobri o que de fato eu gosto. E qual o problema de fazer essa troca, né? Então, eu acho que não pode ter medo também de ir seguindo outros caminhos, né? Não é porque você foi, eu sou engenheira elétrica que eu vou ficar nesse caminho, mesmo se eu achei que o outro caminho... E nem se sentir errado, né? Nem se sentir deslocado ou deslocada porque não está feliz ali, né? Às vezes eu estou perdendo meu tempo. Não está perdendo seu tempo. Absorva tudo aquilo que você puder absorver. Os caminhos, eles vão se abrindo e você tem que estar aberto para essas mudanças, para essas novidades que podem surgir também por aí, que de repente, eu nunca pensei nisso. Ok, qual o problema? Vamos tentar, né? Vamos experimentar. Legal, Carol, fantástico. Bom, beijo. Beijo, muito obrigada. Você pessoalmente, a gente puder dar um abração, né? Espero ter ajudado a todos aí, que o caminho não é fácil, mas ele
é possível a gente gostar daquilo que a gente faz. Com certeza. Carol, beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.